Bom dia, pessoal. Bom dia, Tamara. Então, eu vou começar aqui a fazer o compartilhamento da tela para a gente começar a aula de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre loops e condicionais. Já fiz o download aqui do material. Então, vamos começar aqui com os loops, né? Em Python, a gente tem dois modos de definir loops. O loop definido e o loop indefinido, né? Então, o que que seria isso? O loop definido, né? Eu estou aqui fazendo referência ao for, que é aquele loop que você já sabe previamente quantas iterações serão feitas. É um ciclo que você conhece o início e o fim dele, tá? No caso do loop indefinido, né? A gente utiliza o while, e eu vou mostrar para vocês um exemplo de como fazer. Só que a gente faz uso dele quando a gente não sabe quantas iterações serão necessárias até que determinada condição seja alcançada, tá? Então, aqui existem várias formas de a gente rodar o loop for, tá? Então, aqui está ilustrado uma delas. Então, temos uma lista. Ah, como é que eu sei que isso aqui é uma lista, né? Então, lembrando que as listas são definidas com os colchetes. Então, a gente tem uma lista de strings, cat, wolf, beetle, e essa lista aqui é chamada de words, e aqui é o loop dele, né? Então, ele vai fazer um for que vai percorrer cada um dos elementos dentro da lista words. Então, cada vez que é feita uma iteração dentro dessa lista, o word aqui vai assumir, ele vai receber o valor de um elemento da lista, tá? E aqui a gente está imprimindo esse elemento daquele momento instantâneo com a primeira letra em maiúscula, né? Então, isso aqui é o whopper, é um método que está sendo aplicado na variável word, que está carregando um elemento da lista. Então, vamos executar isso aqui na prática. Eu abri aqui o Colab. Então, vamos lá, deixa eu criar aqui a nossa lista words. Então, cat. Está primeiro conectando, né, no servidor do Google. Lembrando que sempre, quando a gente roda a primeira vez, né, no Colab, ele demora um pouquinho mais. Vamos visualizar a nossa lista e garantir que ela é uma lista mesmo, né? Então, vou usar aqui a função type, que ela diz o tipo de elemento que a gente está lidando. Então, se eu faço esse word que está aqui no slide, ele pode ser, na verdade, qualquer letra, tá? Ele vai ser o iterador, né? Então, for w em words. Então, se eu faço print aqui, eu tenho três elementos na lista, eu vou fazer aqui três iterações, né? Então, eu vou fazer três vezes o ciclo aqui dentro do for. E cada iteração, o W, ele vai receber um elemento de words. E aí, segundo slide, se eu coloco upper, não, ele vai imprimir com todas as letras em maiúsculo. Outra forma de fazer esse mesmo loop é o que está mostrando aqui no slide, a gente colocar o in range ao invés de colocar direto in. Quando a gente coloca direto in, a variável que está aqui entre o for e o in, ela vai receber o elemento que está dentro da lista, dentro do conjunto de dados que a gente está fazendo a iteração. Se eu uso o in range, né, for w in range, land words, land words é outra função, né, que é da raiz do Python, que indica o comprimento. A gente já viu ela.
é a função, né, que não precisa de biblioteca. E está mostrando que o comprimento da lista words tem três elementos. Então, nesse caso, o W, o que que ele está falando aqui? É for W in range 3, né? Então, esse len word, na verdade, ele está carregando o valor 3. Então, se a gente imprimir o W, dessa vez ele não vai assumir os elementos da lista. Ele vai assumir valores entre 0 e 2, tá? O 3 não é incluído. Então, na primeira iteração, o W assume o valor 0, na segunda, o valor 1, e no terceiro ciclo, o W assume o valor 2. Aí termina. Então, para eu acessar os elementos de dentro de words, eu preciso fazer assim, tá? E aí, se eu quiser deixá-los todos em maiúsculo, aí eu aplico o upper em cima de words de W. E aqui eu também consigo fazer loops utilizando uma única linha, na verdade. Isso aqui é chamado de compreensão de lista, tá? A vantagem aqui é o tempo computacional. Então, geralmente, quando a gente usa compreensão de lista, você consegue rodar de forma mais rápida o seu loop. Então, aqui, como é a estrutura, né? É tudo escrito dentro de uma lista, dentro de colchetes. E aí, a cada loop, eu começo aqui primeiro com o que fazer, né? Então, print word upper for, aí o word in words. Então, vamos testar aqui. Abre o colchetes. Aí aqui ele está até iluminando quem é o Word, ele não conhece, né? Aí eu vou dizer agora. Escrevi, aí ele já entendeu e tirou aqui o sublinhado do Word. E aí ele vai e imprime por vez o Cat, o Wolf e o Beetle. Agora, se o que que acontece aqui, né? Que a gente não vai aproveitar o resultado dessa iteração, desse for, né? Então eu posso salvar aqui, eu venho e coloco, sei lá, resultado, result. Recebe isso aqui. Ele não salvou, na verdade. Deixa eu ver como é que ele fez aqui. Ele não salvou, ele salvou a lista vazia, né? Ah, Word Open. Ah, não, sim, olha o que eu fiz, né? Eu botei print. Na verdade, é isso aqui, ó. Que eu estava imprimindo, né? Então ele não estava passando o resultado para dentro da variável result. Então agora deu certo. Por isso que aqui também, se a gente tirar o print, né? Aí ele faz. Por isso que no final ele estava, se eu, não sei se vocês repararam, né? Se eu coloquei antes, eu estava botando print, ele estava imprimindo, mas ele não estava salvando nada na lista final. Por isso que tinha esse none, none e none aqui. Agora, um outro jeito da gente também executar o mesmo loop, porém, de uma forma que a gente consiga ter conhecimento ao longo do for, tanto da posição na lista que a gente está, quanto do elemento daquele instante. Então, a gente faz isso através do enumerate. Então, vai ser for IW em enumerate de words. Então, vou imprimir primeiro só o I, para a gente entender. O I aqui, ele vai assumir a posição dos índices, né? Em que posição a gente está naquele instante do loop. Então, esse I aqui, ele vai funcionar que nem o W no in range, tá? E o segundo argumento, que é o W,
ele sim vai assumir o valor do elemento na lista. Então, esse W aqui, ele vai se comportar que nem esse primeiro for que a gente fez, o W in words. Então, aqui, como enumerate, eu tenho tanto conhecimento a cada interação, né, da posição que a gente está na lista words e também do elemento em questão. Agora, se a gente for iterar em cima de um dicionário, né? Será que é do mesmo jeito? Não vai ser, porque a gente já viu que o dicionário é um conjunto no qual as posições dos elementos, elas não importam para a gente não consegue acessar os elementos dentro do dicionário pelas posições, como a gente faz em tupla ou em lista ou em vetor. Então, no dicionário, a gente de algum modo vai ter que conseguir acessar a chave e os valores, né? Então, aqui tem um exemplo de como a gente pode fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Ah, não consigo. Tá, deixa eu escrever esse dicionário conjunto. Então, frutas é a chave que vai receber banana, laranja e limão. A outra chave, animais, cachorro, elefante e gato. E por fim, doce, bolo, biscoito e sorvete. Então, temos o nosso dicionário conjunto. Só relembrando aqui, né, como é que a gente acessa as chaves, né? Que então, frutas, animais e doces, e conjunto ponto velhos, a gente acessa as listas que são os valores desse dicionário. E aí, como é que a gente faz a iteração, né? Se a gente fizer foi em conjunto, o que que será que acontece aqui para gente? Ele vai iterar em cima das chaves, tá? Então, frutas, animais e doce. Mas olha só, se a gente conseguir, por exemplo, para a gente acessar qual é o valor das chaves de doce, aí eu consigo acessar, basta eu escrever o nome da chave aqui, certo? Então, se eu quiser fazer uma iteração desse jeito, do for, eu consigo acessar os valores de cada chave, colocando o argumento da chave dentro de conjunto. Então, vou mostrar para ficar mais claro, né, o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. For i em conjunto. Opa. Então, eu vou imprimir a chave e vou imprimir conjunto e que aí eu consigo acessar todo mundo. Esse é um jeito. Porém, tem um jeito mais eficiente da gente fazer isso, que é usando o ponto items. Ele é bem similar da forma como a gente faz a iteração com o enumerate. Então, seria for chave valor em conjunto items. Então, o primeiro argumento vai receber a chave e o segundo vai receber o valor. Que nem no enumerate, só que no enumerate o primeiro recebe a posição e o segundo recebe o elemento daquele instante. Então, aqui, se a gente imprimir chave, se eu botar assim, ó, dois pontos, aí a gente acessa todo mundo. Acaba que fica mais direto, é mais simples se a gente fizer assim, do que a gente ter que fazer desse jeito. Mas os dois caminhos vão dar o mesmo resultado, né?
Ah, sim. Veio aqui essa observação, né? Na impressão anterior, a gente acabou vendo os valores de cada chave dentro das listas. E foi isso mesmo que aconteceu, né? Então, a gente tem os valores dentro da lista. Como é que a gente pode tirar os colchetes aqui, né? Então, aqui tem uma forma da gente fazer. Deixa eu ver aqui. Vamos. Eu gosto de entender quando a gente vê na prática, né? Apesar de eu mesma ter sido quem montou o slide. Vamos lá. Só a chave, valores em conjunto items. Print. Aqui, né, essa forma de printar é como se fosse uma interpolação aqui, né, que a gente chama. Exemplos de tudo que está dentro das chaves, né? Ele interpreta como uma variável, então ele vai imprimir o que que essa variável está guardando. And, e aí aqui eu posso colocar for valor em valores, print valor and. Deixa eu colocar aqui um input para a gente olhar isso aqui com calma. Olha só o que está acontecendo. Ele imprimiu exemplos de frutas. Frutas era o que a chave estava guardando, né? Que é a primeira chave que tem no dicionário. Dois pontos. Na hora dele imprimir aqui, teve esse end, né? Que não era nada, só que o que que aconteceu? Tem esse for aqui, é um outro loop aqui dentro. E valores estava assumindo essa lista toda aqui, certo? Então, eu criei um outro loop aqui dentro, no qual eu vou iterar dentro dessa lista valores. E eu vou imprimir o valor separado. E o que que ele vai ser interpretado aqui? Como é que esse print vai sair? Ele vai sair como se fosse aqui, depois dessa aspas. Só que ele não saiu com espaço, né? Porque eu não botei. Então vamos botar um espaço aqui, ver se ele. Deixa eu ver se aqui. Ah, agora aqui foi. Tem que botar o espaço aqui. Deixa eu fazer um teste, só para ter certeza se o espaço é só ali embaixo. É. Então, o espaço ele é contabilizado aqui dentro desse loop interno. Então, banana, laranja e limão, opa, cachorro, elefante, e gato e bolo, biscoito e sorvete. Então, olha só que interessante. Eu consigo meio que pausar um print utilizando essa estratégia do end. E aí eu vou e executo um loop para conseguir tirar os valores separados, né, do que eu quero para ir imprimindo aos poucos. Então, deixa eu tirar esse input agora. Esse print aqui, o objetivo é só para fazer a quebra de linha, ó. Senão vai tudo para uma linha só, tá? Todo mundo acompanhou? Beleza. Então, aqui tem só uns outros exemplos, tá? De como a gente consegue fazer o uso dessa estratégia do end dentro do print. Ele não é exclusivo somente quando a gente tem o F antes, né? Para ter essa interpolação textual aí, mas ele funciona também em qualquer situação do print. Então, por exemplo, olá, meu nome é, aí vírgula end, print Amanda. E ele faz. Eu posso também, se eu quiser botar quebra de linha, contra barra N, como está aqui no slide. Vamos também
ver aqui uma outra forma, né, da gente trabalhar com dicionários também, removendo os colchetes. Como é que seria isso com dicionários? Então, se a gente relembrar aqui como estava o nosso, peraí. Ah, não, aqui estava certo. Foi o que a gente acabou de fazer, né? Foi esse loop aqui. E agora seria outro modo. Então vai ser for, chave, valores em conjunto, items, valores formatados, recebe. Então, vírgula, espaço, ponto join, valores. Print. F, exemplos de chave, dois pontos. Sai daqui, valores formatados. Vamos analisar isso aqui. Deixa eu colocar um input para a gente fazer com calma. Ah, é. As aspas terminam aqui. Tá, então foi exemplos de as frutas é a chave, dois pontos, valores formatados. E quem é valores formatados, né? Eu estou colocando a vírgula, ponto join, valores. E valores aqui está assumindo a lista. Então, ele vai separar todo mundo por uma vírgula. Vamos só analisar isso aqui separado. Gente, valores. É, olha só, quando a gente bota o ponto join em valores, né? Então eu pego cada elemento aqui dentro e só separo ele pela vírgula. Aí ele fica assim. Deixa eu tirar então esse input. É outro modo da gente conseguir imprimir os valores do dicionário sem que apareçam aqui os colchetes e sem usar o end, né, do print. Nas duas estratégias, o necessário era ou você conhecer essa alternativa de colocar o end dentro do print, ou aqui você de fato tem que ter esse conhecimento do uso do join. Mas as duas estratégias são bem diretas. Então, aqui também, olha, se olhar esse exemplo, temos três variáveis, né? É, olá, aí temos uma lista, bom dia, boa tarde, boa noite, e a terceira variável é só a vírgula. Então, quando eu faço a concatenação aqui, né, lembrando que como eu concateno valores aqui, strings, e até, no caso, né, não, aqui é só string mesmo. Quando eu concateno, só usando o símbolo da adição, o mais. Então, vai ser olá, mais vírgula, mais, aí era esse join, né, do eu vou juntar a vírgula com a lista. Então, olá, bom dia, vírgula, boa tarde, vírgula, boa noite. Gente, tudo certo? Nenhuma dúvida por enquanto? Então, beleza. Então, isso foi com o for. Vamos agora olhar o loop while, né? O for, as coisas são mais definidas para a gente, tá? Então, se a gente olhar a estrutura do for, ele mesmo faz a atualização do iterador, né? Então, ele atualiza automaticamente aqui a chave, o valor, ele faz esse trabalho todo no back-end para a gente.
Tanto aqui quando a gente usa o items, quando a gente usa o enumerate também, ou faz assim em conjunto, ele automaticamente ele vai fazendo essa atualização, tá? No while não. O while, deixa eu botar aqui, loop while. No while, a gente tem que inicializar o iterador para fora, tá? E nesse caso, vou chamar ele de i, né? Que vai ser quem vai ficar sendo continuamente atualizado. Então, foi igual a 1, while i menor ou igual a 4, print o i, e aqui i igual a i mais 1. Se eu não colocar esse i igual a i mais 1, ele vai rodar até, até ter memória, tá? Então, vou pausar aqui. Então, o risco do while é esse, assim, toda vez que a gente usar, a gente tem que estar atento se a gente realmente disse tudo que precisava dizer, principalmente em relação à atualização da variável que, que é o iterador, né? Porque senão a gente corre risco de usar toda a memória disponível, no caso, né, aqui do servidor da Google ou a memória que você tem no computador. Então, aqui, faça um programa que peça um número maior que um ao usuário e, em seguida, imprima todos os números de um até o número que o usuário informou. Bom, qual é a função? Como é que a gente pode fazer isso? O que que vocês sugerem para montar esse programa? Tem que usar a função input, né, para pedir ao usuário. Exatamente. Então, por exemplo, eu faço aqui input, né? Digite um número, né? Ah, olha como eu fiz, né? Eu botei input como se fosse uma variável, né? Então, na verdade, é uma função. Input, digite um número. Aí, esse número, eu tenho que salvar em uma variável para poder usar ele, né? E o que mais eu preciso fazer? Pode falar, Letícia. É só usar o while, né? Isso, você tem que usar o while, mas o que que tá faltando? Tá faltando aqui alguma coisa. Indicar que o número é inteiro. Exatamente, porque o que acontece aqui é que quando, lembrando, né, o input, a saída sempre é uma string, tá? Então, se eu imprimo aqui o type n, ele vai falar que é uma string. Então, ele sempre tem que se lembrar de fazer a conversão, tá? Para o número inteiro. Então, nesse caso, ele já vai ser um número inteiro. Então, eu boto int, aí ele vai converter o output de input, aí já faz direto. Ou eu poderia fazer em dois passos, né? Eu poderia colocar assim, n input, depois n igual a int de n. Também poderia ser assim, tanto faz. Então, agora que eu tenho n, eu vou ter que fazer, eu tenho que imprimir todos os números de um até o n, né? Então, eu vou ter que ter um número que eu vou precisar ficar atualizando até o valor n e vai começar do valor um. Então, while i menor ou igual a n, né? Print n. Print n não, print i, né? E aqui eu atualizo o i. Então, 5, aí ele faz. Aqui é uma outra forma de eu fazer a atualização do número. Isso aqui é uma simplificação do i recebe e mais um, tá? Tanto faz eu escrever assim ou assim. Assim eu ganho um pouco mais de rapidez. Nesse caso não é tão significativo, mas é mais enxuto, tá? Então, número 10, então ele vai de 1 a 10.
Amanda, o while ele não exclui o último número, né? O Não, range ele exclui, se não me engano, né? isso. Uhum. Aqui, é Tem que porque aqui lembrar eu disso. falei que o i ele tem que fazer esse loop até ele ser igual a 10, né? Então, ele não vai excluir porque, na verdade, o while ele roda de acordo com o que o usuário está pedindo, está definindo nesse caso. Então, se eu colocasse menor, aí ele ia até o 9, tá? Aí, quando o i é 10, ele vai ver que não respeita, isso aqui é falso, então ele sai. Beleza. Mas aqui internamente, ele chega a fazer o 10. Se você imprimir o i aqui, ele chega até o 10, né? Porque eu estou imprimindo o i depois da atualização. Mas o Entendi. 10 não entra aqui. Quando ele passa a ser 10, isso daqui é falso, aí ele sabe, Show. Obrigada. tá? Uhum. Aqui, ó, nesse problema, o limite é informado pelo usuário. Como não sabemos a priori qual será o número fornecido, a gente não tem como saber previamente quantas iterações serão feitas, né? Então, o número de iterações vai depender aqui do número que o usuário digitar, tá? Mas nesse caso, como vai depender do número do usuário digitar, nesse caso aqui eu consigo programar ainda com for, né? Eu consigo fazer, tipo, porque eu defino o n antes de botar o while, né? Então, daria para a gente fazer o for aqui também. Então, for i em range de n. Só que nesse caso aqui, se eu quisesse imprimir o n, né, para ser o menor igual, eu teria que botar aqui n mais um, tá? Porque o range ele já exclui o limite superior, né? Então, ele começa do zero, né? Então, eu teria que botar também o 1 aqui, para ficar igual ao programa que a gente fez aqui em cima. Tá? Então, aqui, se eu não especifico nada, ele sempre começa o range do zero. E se eu quiser incluir o valor digitado, né, pelo usuário, eu tenho que botar n mais um. Mas, por exemplo, é que nesse caso aqui, a gente consegue ainda obter o número de iterações, né, por conta que a gente precisa definir esse n antes. Mas tem vários exemplos que a gente não tem como fazer isso. Eu tenho um exemplo aqui muito direto na minha cabeça, ele me prejudica para te dar outros exemplos, porque eu estou com esse exemplo na cabeça, mas deixa eu ver. Eu faço muitas simulações utilizando uma técnica chamada de Monte Carlo. E essa técnica, o que que eu faço, né? Eu preciso, eu preciso usar o loop while e eu falo, pode para sempre. Então eu coloco algo do tipo while true. Eu faço isso aqui. E aí, o que que é isso? É para fazer rodar, executar o número de ciclos de modo infinito. Por quê? Porque aqui dentro eu faço eu gero números aleatórios e dependendo do número aleatório que eu gerei, eu vou selecionar alguma reação química que vai ocorrer. E aí, com isso, eu vou crescer uma molécula, tá? E a partir do momento que uma reação de término de crescimento é selecionada, eu vou e falo, olha, se essa reação vai ocorrer, finaliza o crescimento da molécula e sai desse loop. Então, essa definição de quando a molécula vai parar de crescer ou não, ela é definida através da geração de número aleatório aqui. Então, nesse caso, eu não tenho como saber previamente quantas iterações serão necessárias até que essa reação química seja selecionada, tá? Então, nesse caso, eu não tenho outra opção. E aí, como é que eu saio desse while?
eu coloco uma condicional, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e eu falo, se isso for verdadeiro, se atingiu isso aqui, eu escrevo para sair desse loop, tá? E aí a gente usa, por exemplo, o break. O break ele sai do loop mais próximo, né? Porque se eu tiver um loop dentro de outro, que nem a gente viu nesse caso aqui, né? Se eu coloco um break aqui, ele vai sair desse loop menor, tá? Ele não vai sair do loop maior. Então, eu vou até fazer um teste aqui, ó. Viu? Então, ele só faz um ciclo dentro desse loop interno, mas ele continua no loop externo, no loop maior, tá? Então, eu uso esse break para sair desse loop while. Aí, aqui nesse caso específico que eu disse, não tem como a gente usar o for. Não dá. Então, aqui, ó. Faça um programa. Aqui está mostrando, né, a solução do problema. Então, digitou um número, aí ele, aqui no slide, a solução foi igual a que eu coloquei, né? Você já converte para o número inteiro o valor retornado pelo usuário. E aí coloca dentro do loop menor ou igual, né? E aí vai atualizando o número até ele chegar no valor digitado pelo usuário. Esse aqui eu já dei uma dica, né? Ele fala: escreva um programa que repita para sempre na tela a mensagem curso de Python. É só a gente fazer assim, ó, while true, print, curso de Python. Aí ele vai ficar até estourar a memória. Aqui, escreva um programa que pede a senha ao usuário e só sai do looping quando digitarem corretamente a senha. Nesse caso, a gente, deixa eu até mostrar aqui a solução. A gente vai ter que colocar alguma comparação. Eu ia falar condicional, mas aqui nem aqui foi uma comparação mesmo, né? Então vamos lá. Tá a senha, que é 2112, e aí foi criada uma variável chamada tentativa. E essa tentativa input digite a senha. Então aqui eu já estou partindo do princípio que o usuário vai tentar só números, tá? E aí ele fala, enquanto a senha for diferente da tentativa, escreva senha errada, tente novamente, e aí repete e vai fazendo. A partir do momento que a tentativa for igual à senha, ele sai. Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza, então eu não vou rodar esse exemplo, não. Para a gente chegar finalmente em condicional, né? Então, o que acontece? Lá no exemplo, a gente fez, ele faz a comparação, né? Se uma coisa for diferente de outra. Isso é verdadeiro, eles são diferentes. Então, se for igual, aí é falso. Nesse caso, né, efeitos de comparação, dois iguais são, na verdade, o nosso igual matemático, né, que a gente usa. Então, interprete isso aqui como sendo igual. A igual a B? Não, não é. Então, a resposta é falsa. Porque o igual que a gente usa, né, não é o igual, é a assignação, né? A recebe 4. Ele guarda o valor 4, mas ele não é igual a 4. Se eu faço a comparação aqui, por exemplo, igual a 4, ele vai dar falso. Então, a gente está começando a fazer comparações, né? E aí vem o caso das condicionais, que são representadas através das palavras-chave if e else no Python. Então, if e else é um recurso muito utilizado, sendo até mesmo básico para a programação de qualquer aplicação, não somente essa linguagem também. São conceitos essenciais e basilares na ciência da computação que ajudam, né, orientam o controle de fluxo de execução.
A estrutura condicional é uma seção que ajuda a definir condições para a execução de certos blocos de comando. Em vez de executar tudo de uma única vez, sem nenhuma interrupção, o programa deve parar para executar algum teste e decidir qual caminho deve seguir. É como se fosse uma bifurcação, um momento importante para tomar a decisão. A decisão vai ser o resultado de uma análise, de uma comparação. Então, vamos ver como a condicional funciona. Se essa condição X é satisfeita, então execute esse bloco de comandos. Se não, execute esse outro bloco de comandos. Aqui vocês vão lembrar muito lá da primeira aula que a gente deu de lógica de programação, quando eu estava mostrando para vocês, né, que tem os programas sequenciais, né, e tem os programas quando a gente tem a bifurcação. Então, essa bifurcação, quando a gente precisa fazer essa análise, né, para qual caminho eu devo seguir. E essa pergunta que a gente faz no algoritmo, ela é representada através do if. O else, ele surge sempre depois do if, em complemento lógico a ele. Então, não existe hipótese de escrever um else sem um if antes. Então, você sempre vai ver um else quando já tiver visto um if antes. O else ele não requer um teste, uma comparação, pois ele executa algo caso a comparação do if não passe, caso a hipótese seja falsa. Portanto, você só precisa declarar o else e adicionar o bloco de comandos. Então, não vai ter, por exemplo, se eu quero saber se o número é ímpar ou par, aí eu vou e faço if esse número é par, executa isso. Else, executa aquilo. Eu não falo else esse número é ímpar. Já está implícito, tá? O if sempre propõe alguma ação. Então, é preciso escrever o if e logo depois colocar a condição analisada. E em seguida o bloco de comandos. Mas existe o else if. Então, o que que é o else if? O else if é uma estrutura intermediária dentro da seção if-else no Python e deve vir como um complemento a ambos. Quando você já tem um if e um else, mas precisa de uma condição para especificar outra regra, pode usar o else if. O else if ele vai surgir quando você tem três ou mais cenários possíveis. Então, aqui são os operadores lógicos, né? Eu já mostrei para vocês, a gente já trabalhou com todos eles, mas os dois iguais representam igual, exclamação igual diferente, maior, maior igual, menor e menor ou igual. Então, a gente pode estabelecer mais de uma condição a ser respeitada. Então, é o AND, OR ou NOT. Então, aqui está mostrando os exemplos, né? Se a gente tem uma expressão, AND, outra expressão, o resultado disso aqui vai ser verdadeiro se as duas expressões forem verdadeiras. Quando a gente tem o OR, vai ser verdadeiro se uma ou as duas forem verdadeiras. E o NOT, expressão, é verdadeira se a expressão não for falsa. Quase nunca a gente usa esse NOT. Então, aqui são equivalências, né? Se a gente bota dois níveis de if e executa o comando, isso aqui é igual a gente usar um AND. Botando if expressão 1, comando 1, é o if expressão 2, comando 1. Isso aqui é equivalente a usar o OR. Então, vamos ver um exemplo de análise de ordens de uma empresa fictícia. Então, daqui eu consigo copiar, que bom. Então, vamos analisar esse exemplo. Então, eu criei essa lista ordens. Então, tá. Então, a gente tem uma lista de ordens. E aí coloca for ordem em ordens, né? Então, o ordem aqui, como a gente viu, ele vai assumir um elemento dentro de ordens.
Aí ele assume esse elemento, tá? Só que isso aqui é uma string. Então vamos lá. Se eu faço ordens zero, eu estou acessando o primeiro elemento da lista, tá? Agora, se eu quiser acessar o número, eu posso continuar me referindo à posição, tá? Então, ó, ordens zero eu acesso o primeiro elemento. E ordem zero zero eu acesso o primeiro caractere do primeiro elemento de ordens, tá? Então, aqui, o que que eu estou falando? Se o primeiro elemento, o primeiro caractere desse elemento aqui, se for 2, se isso for verdadeiro, eu vou imprimir ordem, que é o número da ordem, manutenção preventiva. Agora, se esse primeiro caractere for igual a 3, vai ser uma manutenção corretiva. Caso contrário, se não for 2 nem 3, é uma manutenção preditiva. Então, aqui está o resultado. Então, quando é o 2, a gente vê preventiva. 3, corretiva. 4, ou um valor diferente disso, vai ser preditivo, tá? E aqui a gente está caracterizando três cenários, né? Por isso que a gente teve a necessidade de usar o else if. E repare, a gente coloca, especifica a condição a ser analisada somente após o if e o else if. O else é o que sobrou, tá? E todas elas terminam com dois pontos, inclusive o else. Tudo certo, pessoal? Então, dados um número inteiro, n maior que zero, e as notas de n alunos, determinar quantos ficaram de recuperação. Um aluno está de recuperação se sua nota estiver entre 30 e 50, e a nota máxima é 100. Então, vamos lá. Primeiro, né, a gente tem que saber quantos alunos tem aqui nessa turma, né, para serem analisados. Então, a gente pode até deixar essa função lá para o usuário. Ah, defina o número de alunos. Diga quantos alunos tem na sua turma. Aí a gente usa lá o input, né? Ah, a gente pode fazer o seguinte, vamos montar isso aqui com o Scalidraw. Então, vamos lá. Primeiro, né? Descobrir quem é N, o número de alunos. Tá, e agora que a gente já sabe o número de alunos, o que que eu devo fazer? Alguém diferente de Letícia. Alexandre, Sérgio, Gabriel, Daniel. É, então, essa determinação aí vai ter que ser em função de algum parâmetro. Não sei se é a média que foi feita, se é maior que uma média ou menor que uma média. Aí vai ver quantos estão, a partir disso, quem ficou em recuperação e quem não ficou. Uhum. Só não estou sabendo qual parâmetro. Quando estou lendo aqui, está pequeno para mim. Ah, sim, deixa eu aumentar. Então, sim, a gente vai precisar de a gente precisa de algumas informações que não foram especificadas. Você tem razão em relação a isso. Então, por exemplo, é, a gente sabe aqui o número de alunos que o usuário deu para a gente. Talvez a gente possa também falar, digite a nota de cada aluno, mas isso vai ficar muito demorado no programa. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode, baseado nisso, a gente faria um loop, né? Então, vou botar aqui um for, tá? Porque esse for é definido, ele vai lá até n, né? E aqui dentro eu posso pegar a nota final de cada aluno. Aí, como é que eu gero essa nota final?
eu posso gerar via número aleatório, né? Então, eu posso gerar aqui um range que vai entre a nota 0 e 100. Aí tem uma função em Python para isso, depois a gente procura qual é, mas é alguma coisa lá da biblioteca NumPy, é random, rangint, e aí a gente consegue especificar a geração desse número. E aí aqui ele gera até número inteiro. E tá, então a gente tem essa nota final. E aí aqui eu faria a comparação, né? Essa nota final. O aluno está em recuperação se a nota tiver entre 30 e 50, né? Então, se a nota for maior ou igual a 50, o aluno passou, né? Então, aqui ele está aprovado. Não dá, não seria um condicional aí da nota maior que 30 e menor que 50? É que eu tô só filtrando, né? A gente pode fazer assim. Exatamente, pode botar menor que 50, end, né? Entende? NF maior que 30. Se for esse o caso, aqui ele vai estar de recuperação. E aí a gente pode criar uma lista, append esse aluno. Eu vou botar esse aluno é o I. Eu crio uma lista antes do for para salvar dentro de uma lista quem está de recuperação. Então a gente vem aqui, inicializa a lista fora, uma lista vazia. Então tá aqui, aí perfeito. Aí aqui eu já vou saber quem tá. Quem aprovou de fato não importa, aprovou, então nem ele não está nem querendo saber. Então seria algo assim. Eu tenho que definir o número de alunos, tenho que definir, né, essa lista vazia de recuperação, que é quando eu vou salvar todos os alunos que ficaram de recuperação. Aqui eu estou salvando o número, né? Eu não preciso de uma lista, na verdade. Eu posso só falar o seguinte, porque eu não vou precisar do nome, né? Então, inicialmente são 0 alunos. Então, aqui, se isso aqui for o caso, eu só aumento mais um, né? E no fim eu imprimo esse REC. Seria algo assim o nosso programa. Print REC, né? Então vamos fazer esse código. Então aqui, vamos lá. N int input, diga quantos alunos tem a turma. Aí o usuário vai dizer e a gente faz o REC igual a 0. Inicialmente não tem ninguém de recuperação. E aí agora a gente faz o for. For i em range de n. E aqui eu venho e faço a pergunta, né? Não, aqui eu já gero a nota final desse aluno. NF igual. Vou precisar importar a biblioteca NumPy. Aí vai ser, eu nem sei a função aqui, a gente procura. NumPy random rangeit. Ó, bota low e high. Então vai ser NP random rangeit. Aí vai ser de 0 a 100. Aí if NF maior que 30 and NF menor que 50, esse aluno ficou em recuperação. Então, REC igual REC mais um. Então, acho que é isso. Então, vamos botar aqui 30 alunos. 10 alunos ficaram em recuperação. O chato é que a gente não está salvando as notas, né? Deixa eu botar aqui só para a gente acompanhar. Botar aqui, imprimindo a nota.
10 alunos. Aqui os números sendo gerados, né? Então, 2 alunos ficaram em recuperação. Aí aqui tem a resolução. E bom, pessoal, mais alguma dúvida? Não? Então, eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo hoje, que até que eu acho que eu escrevi bastante. E vocês têm aí um desafio de loops e condicionais para fazer agora, tá? Então, a entrega é até semana que vem. Vou abrir aqui as salas para vocês e interromper a gravação. Um momentinho.